Glórias ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por aqui, pastor Silas Raal, começando aí, não o programa Mensagem de Paz, nem o meu programa da Rádio Nova Friburgo, né? Porque então tem o programa Mensagem de Paz que está indo ao ar na TV Cidade. Tem também a mensagem que está indo ao ar na Rádio Nova Friburgo. Mas eu estou começando mais uma meditação aí, uma reflexão, né, com você aqui pelo YouTube, Facebook, né, de uma forma que eu não posso deixar de mencionar que há mais de 10 anos atrás, né, há uns 15 anos atrás, eu comecei o programa Mensagem de Paz, e passava nas TVs a cabo, em Friburgo, na própria TVC, né? E em várias outras TVs. E esse programa, ele divulgava inicialmente o meu ministério, Igreja das Américas, né? E agora, então, o ministério levou 10 anos, né? O Ministério de Rock Cristão. E eu enfrentava inúmeras dificuldades, quando eu fazia o programa, porque a tecnologia, há 20 anos atrás, praticamente isso, era completamente diferente do que temos hoje, a facilidade, né? E a facilidade de comunicação gera fenômenos, né? Fenômenos da modernidade, como, por exemplo, a igreja eletrônica, né? São pessoas cristãs, seguidores de Jesus, que estão vivenciando a sua experiência de fé, a sua experiência cristã, basicamente de forma eletrônica, né? Pelos sites, por Messenger, por WhatsApp, por vídeos, né? Por textos eletrônicos, tudo pela internet. Então é um fenômeno da modernidade, eu não sei se é um paradigma, né, um modelo, mas certamente é um fenômeno onde as igrejas elas estão presenciais, continuam presenciais, mas também na internet. Então é muito digno de nota isso, né? Como todos sabem, todos que me acompanham o meu ministério, né? Então, tive esse ministério de rock cristão aqui durou mais de 10 anos, seguramente. Foi uma bênção, foi muito legal. Eu ainda faço rock cristão. Tem um projeto meu em andamento aí no estúdio da cidade, com o Matheus. E eu continuo amante do rock cristão, né? Continuo curtindo, mas o ministério realmente ali, o Ministério Igreja das Américas, teve seu momento completo, né? Maravilhoso. Seguiu-se a isso, eu tive o privilégio, né, de ser pastor auxiliar em algumas igrejas batistas. Em todas elas eu cumpri um tempo e depois finalmente declinei, né, entendendo que o meu ministério não era ali naquele formato, né? Um formato bastante digno. É preciso que haja homens consagrados e preparados à frente das igrejas locais, não é? A igreja local, diferente da igreja eletrônica, é uma igreja tradicional, não é um paradigma da modernidade, é uma igreja que vem surgindo há 2000 anos, né? Vem evoluindo, vem se tornando contemporânea, né, a cada dia. Eu sou um tipo de pessoa que fui criado no Evangelho com meu pai, né, indo à igreja com ele. Eu não consigo ficar sem ir a uma igreja local. É uma característica minha, né? Como eu acredito que é uma característica da maior parte das pessoas que vivenciaram a sua vida de fé, o seu desenvolvimento cristão nas igrejas locais, né? É uma característica dessas pessoas, como é minha. Não é que é necessariamente um fator espiritual e espiritualizante.
de consagração, não é isso. Mas é um fator de vivência cultural, de vivência, de desenvolvimento pessoal. A gente aprende a ter aquele carinho pela igreja local e, de repente, é muito difícil, é muito chocante você não estar mais lá. Ao mesmo tempo, mesmo os irmãos que vivenciam a igreja local têm também a experiência da igreja virtual, da igreja eletrônica, querendo ou não, mesmo porque todas as igrejas locais têm sites, então acaba sendo, não dá nem para um jogar pedra no outro, né? Porque o próprio cara que está lá na igreja local vivencia dentro da sua igreja uma igreja eletrônica. E há aqueles que somente vivenciam, ou predominantemente vivenciam a igreja eletrônica, mas acabam se encontrando com irmãos também, pessoalmente, né? Claro, pessoalmente. Porque, veja só, quando Jesus subiu, ele subiu levando cativo o cativeiro, e do céu desceram dons aos homens, ele enviou dons aos homens, pastor, mestre, doutor, profeta, dom disso, dom daquilo. Então, esses dons é o que possibilitam ao cristão ir crescendo em graça, né, em desenvolvimento até a estatura do varão perfeito. Naturalmente, para se alcançar esses dons, esse cristão vai se relacionar com outros cristãos, porque os dons não vieram apenas para um crente, mas para toda a igreja. Então, é impraticável, é impossível que o cristão seja cristão, se desenvolva como cristão sem se relacionar com outros cristãos. Seja de que maneira for, virtualmente, pessoalmente, né? Pessoalmente é bem mais normal, né? O ser humano, ele é um ser social, principalmente a um nível pessoal. Você vai ser social apenas pela internet? É possível, sim, mas digamos que não é a plenitude, né? Eventualmente, esse irmão vai ter que se encontrar com outros irmãos para alcançar graça em Deus. Por quê? Porque esse é o modelo do ser humano. O ser humano é social. Ele não é um ser que vive alheio em sua essência, em sua necessidade de desenvolvimento emocional. Ele precisa de estar se socializando. Então, a igreja eletrônica, ela, até certo ponto, ela tem o seu cumprimento, ninguém pode negar. A pessoa recebe ali uma ministração maravilhosa, ouve louvores, até canta louvores, mas em algum momento ele vai ressentir de não ter ali uma aproximação, né, de outros irmãos. Agora, isso não é impedimento. A igreja eletrônica, ela pode promover também encontros sociais, como vem acontecendo. A igreja local também se valendo da igreja eletrônica, haja vista que toda igreja local mais desenvolvida tem o seu segmento eletrônico, né, o seu site, onde quando o irmão não pode ir à igreja, ele está ali assistindo culto pela internet. Isso é igreja eletrônica. E ali os dons são comunicados, são transmitidos, né? Então, Jesus, se ele estivesse aqui em carne e osso, ele ia também curtir a igreja eletrônica, ele iria também transmitir as mensagens pela igreja eletrônica. Então, esse é um paradigma, né? Um novo paradigma, um paradigma da modernidade para a cristandade atualmente, para os seguidores de Cristo atualmente. Não pode ser ignorado, não pode ser intolerado, não pode ser deixado de lado, tem que ser compreendido. É parte da instrumentalidade de Deus para os nossos dias. O mal se espalha também pelas redes da internet, então é importante que também o povo de Deus esteja atento a isso. Há excelentes pregadores, excelentes comunicadores da palavra de Deus, explicadores, que estão também na igreja eletrônica, nas mídias, redes sociais, etc. Isso é maravilhoso. E eu, como não podia deixar de ser, estou também surfando nessa nova realidade, onde eu, tendo
estabelecido, retornando, né, gradualmente aí do meu distanciamento, que eu estava em outra cidade, e agora, estando de volta em Friburgo, eu posso estar me comunicando mais com as pessoas que seguem meu ministério, né, que recebem a minha mensagem já há muitos anos, né? Então, naturalmente, voltando aqui, me aproveitando desse canal, né, tão público, ao mesmo tempo tão íntimo, né, da mídia social, da rede social, né? E aí eu vou estar sempre aqui comunicando alguma reflexão, alguma coisa que me chame a atenção. Gostaria de falar hoje sobre adoração e louvor. Principalmente estamos vivendo esse momento de coronavírus, né? Falando aqui no dia 21 de março de 2020, né? Como o pessoal está chamando. Adoração e louvor é uma parte essencial da vida cristã, né? Nós não podemos pensar em vida cristã sem adoração e louvor. Adoração e louvor é parte, assim, vamos supor, eu que fui criado na igreja, não consigo dissociar a vida cristã da adoração e do louvor, né? Quando eu ia lá com meu pai, lá na igreja metodista wesleyana da Rocinha, aquele louvorzão antigão, aqueles corinhos de fogo, aquela coisa linda, aquilo está no meu coração até hoje. Depois, um pouco mais para frente, eu andei bastante ali na igreja presbiteriana de Copacabana, época de Rebanhão, época de reverendo Neemias Mariem, aquele louvorzão de domingo, a igreja enchia ali na Paula Freitas, não dava nem para andar, aquela galera incrível. O início do pop cristão, né? O início do rock cristão, eu acho, né? Talvez se não foi o início, foi um dos pontos marcantes do começo, o Rebanhão. Eu estava ali, né? Estava ali. E aquele louvor de Vencedores por Cristo também, maravilhoso e tal. E tudo junto, eu fui carregando aqueles hinos também no coração, né? E aí um pouco mais para frente, lá em 87, eu fui parar lá na Nova Vida de Botafogo, aquele louvorzão maravilhoso, Bispo Roberto, Juventude, pastor Marcos Antônio de Araújo, todo sábado, aquele louvor incrível, louvorzão, curti Maranata também em Copacabana, e fui pelas igrejas batistas em Friburgo, tantas igrejas, eu passei por tantas igrejas, então não dá para dissociar o louvor da vida cristã. Inclusive, nos últimos anos, eu tive o prazer de estar ali frequentando a Lagoinha, né? Eu morando em Cachoeiras de Macacu, ia para a Lagoinha lá em Niterói. Ia para a Lagoinha. E aí voltava no domingo. Expressão de louvor estilo Hillsong, né? Estilo Hillsong Austrália. Muito incrível. Estilo United, né? Depois, Lagoinha Teresópolis, indo para Lagoinha, morando em Cachoeiras. E curti demais. Lagoinha, a expressão de um louvor assim, incrível, louvor, adoração, de culto. Muito difícil alguém fazer igual, né? Aqui em Friburgo também tem ótimas igrejas com louvor explosivo, louvor maravilhoso. E eu curto tanto o contemporâneo, pop de louvor, né? O worship, eu curto worship. E curto também o hino antigo, né? A igreja onde eu frequento atualmente, né? Ela tem o hino antigo e tem música contemporânea também. Então isso é maravilhoso. É bênção, né? Agora, a gente está enfrentando um problema, né? É um problema onde, por falta de... Não sei se é por falta de instrução, eu não sei dizer exatamente qual é a falta do que, mas existe uma idolatria ao louvor congregacional. Ou seja, o que é isso? Uma idolatria ao louvor feito na igreja. Uma idolatria ao louvor e adoração à música da igreja. Eu não vou limitar o gospel, hoje não é mais o gospel, é o worship, né? Um tipo de louvor, mas é uma idolatria, né? Idolatria é quando aquele elemento
aquela imagem, aquela prática, aquele objeto, aquela circunstância, deixa de ser significativo do que representa, deixa de ser um símbolo para se ver materializado nele mesmo o elemento que ele deveria apenas representar, né? Ou seja, deixa de ser um símbolo, um elemento de ligação a Deus para ser o próprio Deus daquele indivíduo, né? Então, a estátua não é a estátua que é a imagem de escultura e semelhança, quando a Bíblia fala, não é exatamente a imagem. Não é proibido fazer a imagem, tanto que na Arca da Aliança tinha lá os querubins, não é isso? Não eram imagens de seres viventes, mas a Bíblia não diz que aquilo era uma idolatria, eles representavam, simbolizavam, né? Mas quando aquela determinada escultura passa a ser considerada como a própria materialidade da divindade passando a ser adorada, aí temos a idolatria. Tem crente que idolatra a Bíblia, idolatra o móvel chamado púlpito, idolatra o centro de tudo, aquele móvel, não é o Cristo, é o móvel. E tem crente hoje, a idolatria do momento é a do louvor dentro da igreja, dentro do prédio da igreja. Então tem crente que não consegue desenvolver a sua espiritualidade se não tiver no louvor da igreja, ali ouvindo a música, aquela guitarreira, aquele som, aquela adoração. Se isso não acontecer, ele não é abençoado, ele não consegue ouvir a voz de Deus, ele não consegue se derramar perante Deus, ele não consegue orar, ele não consegue ler a Bíblia. Tem que estar primeiro entorpecido ali naquele movimento musical, porque é claro que o ser humano é musical, é um ser musical. Se você pegar uma criança que nada sabe, botar uma musiquinha bem legal, essa criança vai começar a dançar, vai rir, vai ver o rostinho, aquela cara de bonequinho ali feliz. Por quê? Porque aquele ritmo, aquela harmonia vai mexer positivamente com a criança. Nós somos seres musicais, né? De harmonia, de sons, isso é fato, não tem problema nenhum. E é muito legal. Eu estou dizendo que eu dirigia 1h30 para ir lá na Lagoinha de Niterói para ouvir aquele louvorzão e voltava amarradão, abençoado. Bola de Neve, então, caramba, como eu fui naquele culto da Barra, um louvor incrível do Bola de Neve, um louvor explosivo. Não é problema nenhum isso é bênção. É bênção você ir numa igreja domingo à noite e ouvir um louvorzão, não tem problema nenhum, é bênção. Agora, o problema surge quando você passa a idolatrar aquela expressão ali musical. E quando você limita o louvor e a adoração ao Deus da Bíblia, aquele momento de um empreendimento musical de proporções profissionais, digamos assim, né? Muitos instrumentos, muita gente cantando, todo mundo afinadinho, aquela luz, aquela coisa toda. E se aquilo não acontecer, você está dentro da água, você não consegue adorar a Deus. Eu estou falando do louvor pop, estilo Hillsong, mas você pode idolatrar também o hino cantado na sua igreja lá, sua igreja antiga lá, que você só consegue adorar a Deus se for dentro das paredes da igreja, com aqueles irmãos cantando aquele hino. Você só consegue adorar a Deus dentro da congregação, Então, aí nós temos um problema, que é o que eu entendo que está acontecendo hoje. Ou por desconhecimento da palavra, ou por falta de orientação de pregação dos pastores, ou porque o fenômeno igreja local se desenvolveu dessa forma, eu não sei explicar. Mas o louvor e a adoração bíblicos, eles ultrapassam completamente o parâmetro do louvor e adoração que existe no prédio da igreja. Ultrapassam completamente o louvor e adoração no parâmetro que existe nos grandes ajuntamentos de evangelismo. O louvor e adoração bíblica, é bem verdade, ele compreende também a Assembleia dos Santos, né? Davi, quando a Arca da Aliança foi
recuperada e voltou para Jerusalém, diz a palavra de Deus que Davi dançava de forma a esgotar suas forças físicas, dançava e saltava diante de Deus, junto com todo o povo de Deus, cantando e dançando e celebrando. Olha, isso é um culto maravilhoso, né? Uma expressão de louvor sem igual, junto com a igreja, problema nenhum, isso é da época de Davi, então não há novidade nisso, isso é bênção, né? Os turnos de levitas cantando no templo, né? Maravilhoso. Como eu disse, eu adoro um culto com um louvorzão, estilo que eu adoro é o worship, né? Eu gosto muito. Gosto também do louvor cantado de hinos, né? De igrejas tradicionais, também não vivo sem um hino, adoro um hino. Agora, quando esse movimento dentro do templo passa a ser essencial para a adoração do crente, necessário, senão não acontece, aí surge o problema. Porque o louvor e a adoração bíblicos vão muito além disso. O louvor, às vezes a pessoa pode estar lá cantando e dançando dentro da igreja local, dentro do culto solene, tá ali, mas na verdade no coração ele não está louvando nem adorando coisa nenhuma. Ele está curtindo um sonzão maravilhoso, uma música maravilhosa. Tudo bem, ninguém vai para o inferno por isso, mas o louvor e a adoração que libertam e captam a atenção de Deus, louvor e adoração liberta benefícios, né, do suco de limão, combate à gripe, então, louvor e adoração tem benefícios, liberta, move o coração de Deus, né, usando assim uma figura de linguagem, nos aquieta a alma quando você adora a Deus, tem uma série de benefícios. Às vezes a pessoa está ali no templo, louvando e adorando, cantando, tocando, pulando, gritando, dando cambalhota e tal, mas na verdade no coração dele ele não está louvando, ele está ali inebriado numa música, porque nós somos musicais. Então, e muitas vezes aí vamos para o louvor, adoração padrão bíblico. Às vezes a pessoa está ali contemplando o pôr do sol numa praia e de repente é tomado por um aquecimento no coração, promovido pelo Espírito de Deus, e começa a adorar a Deus vendo aquele pôr do sol, né? Vendo o louvor, vendo ali a glória de Deus naquele pôr do sol. Há muitos anos, eu tinha o quê? Sei lá, 20 anos, eu estava no final de praia ali, em Copacabana com a galera, de repente o sol se pôs, cara, eu comecei a ser cheio de um espírito de louvor, comecei a adorar a Deus ali, falando coisa maravilhosa, isso foi Deus que fez, os parceiros que pegavam onda comigo lá sentado, cara, e de repente comigo, e aquilo começou a virar ali um momento de louvor e adoração, e eu comecei a falar das maravilhas de Deus ali, cara, e dali resultou que naquela noite a gente foi parar lá na Nova Vida, lá em Botafogo, culto da juventude com o pastor Marcos Antônio, porque surgiu ali um louvor e adoração. O louvor e adoração está muito mais para isso do que a reunião em 4 paredes com aquele staff todo, aquele aparato todo. É claro que pode estar dentro da igreja, e que bom que esteja. Que bom que seja uma bênção, um culto de louvor e todo mundo adorando. Como eu humildemente estou falando aqui, eu estou sempre na igreja, sempre que eu posso eu estou na igreja. Mas eu quero que você entenda que o louvor e a adoração a Deus não pode estar limitado às 4 paredes da igreja. O louvor e a adoração a Deus, antes de ser uma música cantada, é um estado de espírito que sai do coração. Você encontra na Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo, em João, quando Jesus cura o cego de nascença, e depois daquilo tudo, Jesus se apresenta a ele, e o cego fala, quem é o Filho do Homem para que eu creia? Ele fala, sou eu que estou falando com você. E diz que o cego, o ex-cego, né, o adorou. Tem a mulher de Cananeia, né, aquela mulher que pede para Jesus livrar a filha dela de um demônio.
diz que ela se aproxima de Jesus e antes de mais nada ela o adora, né? Eu imagino que ela se prostrou ali ao chão e falou: Jesus, eu te adoro, tu és Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei eterno que vinha livrar o mundo e eu preciso de ti. Adorou antes, né? Tem também, quando o leproso, também em Mateus capítulo 8, se aproxima de Jesus, ele o adora antes. Adorou como? Com guitarra, com culto, com... Galera, vamos fazer uma adoração para Jesus ali, que ele está passando ali, vamos lá. Grupo de louvor, vem comigo. Quando ele passar aqui, você segura Jesus e eu vou começar a dançar, a irmã Mariana vai dançar, vai rodopiar ali, e, cara, a gente vai fechar ele e ele vai receber esse louvor, porque senão não rola. Na mente dessa galera que está idolatrando o louvor da igreja, a música feita na igreja é mais ou menos assim. Se não tiver aquele staff todo, não rola o louvor e adoração. Quando, na verdade, o louvor e adoração é um estado de espírito lá dentro do coração, que ele pode acabar se manifestando dentro de um culto da igreja com um grupo de louvor, tudo bem. Mas veja bem, é mais importante que você esteja louvando e adorando a Deus intimamente no seu coração, mesmo estando fora de um culto de louvor e adoração, naquele momento do seu dia, você está lendo a palavra de Deus, e de repente aquele sentimento de gratidão toma conta de você, e você começa a adorar a Deus, dá uma parada, medita na palavra, fecha seus olhos ou não fecha, fala: Senhor, eu te adoro, Jesus, eu te amo, Jesus, tu és tão bom, Deus, tu és tão bom para mim, tu és glorioso, tu és poderoso, tu és misericordioso, todo o conselho, toda a força, todo o poder vem de ti, só tu és Deus. Pronto, adoramos a Deus. Então, esse sentimento de adoração, de louvor, de falar tudo que você está querendo aí com sua namorada, você começa a falar que ela é bonita, que os olhos dela são isso é louvor, você está dando louvor à sua namorada. Então é esse sentimento com palavras ditas ou palavras não ditas, isso é louvor. Miriam, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, os inimigos de Israel pereceram no mar, então Miriam saiu com o pandeiro dela, com danças, cantando hinos de louvor a Deus, fora da igreja, fora do templo, aquele louvor, aquele espírito de alegria, de festa, de gratidão, de vencimento, de vitória, tomou conta de Miriam. Isso é o louvor a Deus. Isso é mais importante do que estar na igreja cantando e dançando para supostamente adorar a Deus, se aquilo não estiver acontecendo com você. É ótimo estar na igreja, torna a dizer. Eu não perco um culto. Isso não é desculpa para não ir à igreja, não é desculpa para não ir à igreja, não porque tenha uma lei moral, ética, se eu não for para a igreja, eu vou ser condenado, vou ser castigado, não é nada disso. Ir à igreja é muito bom e eu vou. Mas o espírito de adoração e louvor a Deus independe de você estar na igreja naquele momento. É algo que é mais importante e necessário que seja realidade no coração, na vida do cristão, e é um momento esse de louvor e adoração que deve e pode se manifestar a qualquer momento durante o dia, não apenas no domingo à noite da igreja, no domingo de manhã, na quarta de noite, no culto de louvor. Não é isso, não é isso. O espírito bíblico do louvor e adoração é um espírito individualizado primeiro, daquele que segue a Jesus e que está grato pela salvação de Deus e adora e louva como consequência, como sentimento consequente dessa gratidão. E aí sim, quando esse indivíduo, seguidor de Jesus, entende, internaliza, medita, aceita e libera louvor e adoração genuínos a Deus, que independem de qualquer igreja gigante, com um grupo de louvor estilo Hillsong ou estilo Assembleia de 40 anos atrás, com aqueles hinos maravilhosos, ou estilo, qualquer estilo que seja.
Quando esse indivíduo seguidor de Jesus entende que ele não precisa do templo, que ele não precisa de um grupo de louvor consagrado, que ele não precisa de um líder de louvor ungido, com a voz poderosa, bonito e gostoso, na frente de um grupo, dançando ula-ula. Até a coreografia tem, nada contra, eu acho até maneiro. Mas quando esse cidadão do reino de Deus entende que ele não precisa disso para adorar e louvar a Deus, que ele é livre também disso, que ele não depende disso, que Jesus não está limitado a isso, que a vida cristã não está limitada a que o crente esteja perante o melhor grupo de louvor que já existiu. Inclusive, se o grupo de louvor desafinado não estiver legal, tô de mal, tô aborrecido, cara, hoje a noite não foi legal, porque o grupo de louvor não tá legal, tem um cara ali que não tá afinando aquela guitarra, aquele pedal não tá, cara, pronto, magoei, tô magoado. Aí o outro vira, que luta, né, cara, que a gente tá passando, que luta, né, irmão? Meu Deus, que luta, que sofrimento. Não, irmão, mas Deus vai te dar vitória, que Deus vai tirar aquele baixista. Baixista é um ser complicado, viu? Os baixistas que dão problema no grupo de louvor. A gente tem que arrumar um grupo de louvor que não tenha baixista. Então é o baterista quer que a bateria... Cara, meu Deus do céu. O louvor e a adoração tem que ser mais do que isso. Tem que estar no coração, fruto de um sentimento de gratidão. E aí esse indivíduo ele estará livre para louvar e adorar a Deus sem nenhum instrumento, sem que haja nenhum outro cristão à sua volta. Ele manifestará o louvor e adoração no estilo radical. Radical quer dizer da raiz, da origem bíblica do Novo Testamento, quando as pessoas se deparavam com Jesus, em inúmeros casos, antes, durante e depois da bênção. Porque as pessoas se deparavam com Jesus e o adoravam apenas pelo que ele é. Durante, pelo amor. E posteriormente, a sua cura, a sua bênção, por gratidão. Antes, durante e depois. Adoração e louvor a Deus pelo que ele é. Sem nenhum grupo de louvor em volta, sem nenhuma congregação. E aí essas pessoas, quando entendem que somos livres para adorar a Deus em qualquer circunstância, independentemente do templo, do grupo de louvor, aí ocorre uma vitória, uma libertação, um crescimento de realização espiritual na vida desse indivíduo sem igual. E quando finalmente esse irmão, essa irmã, estiver diante de Deus na igreja, no prédio, na reunião dos irmãos, seja na praia com os irmãos, num luau, continuando, meus guerreiros, quando finalmente esse irmão estiver na praça, num luau, na rua, na esquina, junto com os irmãos, adorando a Deus, quando esse indivíduo que entendeu tudo isso, quando ele estiver até no templo, finalmente no templo, porque eu adoro estar no templo também, junto com os irmãos, adorando a Deus, quando ele estiver ali adorando a Deus, aí sabe o que vai acontecer? Aí eu vou te falar. Aí a festa vai ser duplicada, triplicada, quadruplicada em alegria. Porque esse cidadão do reino de Deus vai entender que o louvor a Deus não está retido ali, não está limitado de forma alguma, que ele é um louvor que ele poderá se manifestar de todas as maneiras, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Está no meio da guerra, está adorando a Deus, está no meio da luta, está louvando a Deus, está no meio da batalha, está louvando a Deus. Há alguns anos atrás eu tive uma guerra pessoal enorme. E quando eu chegava ali naquele lugar, começar a enfrentar aquela situação, eu parava no carro um pouco antes, ficava ali 10, 20 minutos,
glorificando a Deus, louvando a Deus. Não era ouvindo louvores, não, no rádio do carro, não era isso, não. Era ali louvando a Deus. Senhor, Tu és poderoso, Tu és grande, eu Te adoro, porque Tu me salvaste, porque Tu me deste vida, porque Tu és o meu Deus, porque Tu és bom, porque Tu és perdoador, Tu és misericordioso. E aí eu saía dali fortalecido, enfrentava o gigante foi derrubado. Agora, o crente que depende da igreja local, depende de estar com os irmãos, depende de ouvir um violão, uma cuíca, um pandeiro, depende de ouvir o grupo de louvor, o líder do louvor, depende de ler uma revista para louvar, depende de ficar ouvindo louvor, senão ele não consegue entrar no transe, parece até que é um transe. Aí esse crente, eu vou te dizer, ele perde muito do que é o poder de Deus manifesto no louvor e na adoração que o crente pode dar. E esse é um privilégio que só o crente tem. Porque a pessoa que não conhece a Jesus, ela pode louvar a Deus também, mas ela ainda não conhece a profundidade de Deus que o seguidor de Jesus conhece. Então o seguidor de Jesus tem esse privilégio que outros seres humanos não têm tanto assim. E olha que eu já ouvi dizer muito assim, muitos testemunhos de pessoas não cristãs que entraram, que começaram a adorar a Deus, né? Tiveram um mover pelo amor de Deus, né, em seu coração naquele momento, e ali conheceram a Jesus, né? O louvor a Deus é uma porta que abre o céu, né, na vida do ser humano. E então muito crente, muito seguidor de Jesus aí se privando desse privilégio de adorar a Deus, de servir a Deus no louvor, de conhecer a Deus, de ter os benefícios do louvor, porque ele se entende limitado a louvar a Deus apenas no templo, apenas no domingo à noite, junto com o grupo de louvor. E o grupo de louvor tem que estar afinado. Ele se sente limitado àquilo, e aí ele perde muito da vida cristã que ele poderia ter. Então eu deixo essa meditação com vocês, completando aí o primeiro bloco, de que realmente o louvor a Deus, ele deve ser e pode ser manifesto pelo crente em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, da noite, esteja fazendo o que for, no chuveiro, no trabalho, sabe, viajando. O louvor tão grandioso, tão maravilhoso quanto aquele que é feito dentro do templo, com os irmãos, com o grupo de louvor. E é claro, amém, claro, dentro da igreja, com o grupo de louvor, com os irmãos lá abençoados, cantando e tocando instrumentos para Deus, também é uma bênção. Tem tudo para ser uma bênção. Deve ser uma bênção. É o que Deus quer que seja, uma bênção. Os irmãos reunidos na grande assembleia, no templo, na grande congregação, louvando e adorando a Deus, é uma bênção também. Tem que ser uma bênção, deve ser uma bênção, e Deus quer que seja uma bênção. Mas principalmente, seja uma bênção e não uma idolatria do louvor. Não um momento em que aquela música passa a ser uma muleta para que o crente alcance o pensamento de Deus. Não, não. O louvor e a adoração vem pelo Espírito Santo na vida íntima do crente. Transborda como água transborda de um copo cheio d'água, vai transbordando, continua enchendo o copo com a jarra de água fresca e vai transbordando. É assim. E aí quando ele estiver na congregação, quem sabe no meio do louvor lá, ele vai poder até ajudar os irmãos que estão enfraquecidos naquele momento, porque a idolatria não agrada a Deus, seja do que for, inclusive a idolatria do louvor da igreja, do grupo de louvor, daquele momento, isso é idolatria também. A gente precisa só de Deus, só de Cristo e mais nada. E com os irmãos a gente comunica o amor de Deus e recebe ali
o amor de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então você não vai nunca poder completar o plano de Deus na sua vida se você não amar você mesmo. Se você não amar o próximo como a si mesmo, é aí onde a igreja eletrônica encontra um problema, né? Você vai amar o próximo pelo computador, pela internet, pelo telefone celular. Você tem que manifestar esse amor? Pode sim manifestar o amor de forma eletrônica, tudo bem. Pode dar palavras de carinho, de afeto, de tudo. Mas esse amor, muito normalmente, vai ser transmitido pessoalmente, né? As pessoas. Amar ao próximo, amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então você pode estar fortalecido nessa concepção bíblica do louvor e adoração, que é uma concepção que nasce ali individualmente. Pode compartilhar isso aos irmãos. Daí você não precisa de esperar chegar domingo à noite para poder louvar a Deus. Inclusive, nesse momento que estamos vivendo aí do coronavírus, quem depende do louvor da igreja, do grupo de louvor, está lascado, né? Porque vai ficar ouvindo, vai ficar assistindo aí pela internet o louvor da igreja, muito legal, mas a gente sabe que o legal é estar ali, né? Aquele burburinho, ouvir o som da guitarra, aquela coisa toda. Então quem fica limitado a essa idolatria vai ter essas dificuldades. Mas Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para a liberdade que há em Cristo, para que você possa todas as coisas, para que você possa infinitamente mais, para que nada possa deter a sua fé, nem conter a sua fé. Como é livre o Espírito que te chamou, também Deus quer que você seja livre, para louvar a Deus e o adorar em todo momento, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Olha, muito obrigado pela sua atenção e mais essa reflexão aí. Estamos aí começando esse novo modelo, né? Eu continuo com um programa na TVC, TV Cidade, em Nova Friburgo, TV a cabo. Continuo com um programa na Rádio Nova Friburgo, AM, né? E graças a Deus, começando também aqui com as reflexões, aqui com o pastor Silas Hall. Muito obrigado, galera. Continua ligado aí, eu agradeço aí as palavras de carinho aí pelo meu ministério, em toda a cidade de Nova Friburgo. Um abraço, todo louvor e toda honra a Jesus Cristo de Nazaré. Por aqui, pastor Silas Hall se despedindo. Grande abraço.